Olá, vamos falar hoje de um assunto que é muito interessante para você que está começando na terapia intensiva. É o Fast Hug, um cuidado diário que a gente deve ter com nossos pacientes. A primeira vez que se falou sobre o Fast Hug foi em 2005, depois desse trabalho publicado por Jean-Louis Vincent na revista Critical Care Medicine, onde ele fala: dê ao seu paciente, pelo menos uma vez ao dia, um abraço rápido. Bom, mas o que é esse abraço rápido? O que é o Fast Hug? Ele é um mnemônico em inglês criado no formato de um checklist com 7 itens que você deve diariamente avaliar no seu paciente. Traduzindo para o português, cada item desse significa alimentação, analgesia, sedação, profilaxia de trombose, cabeceira elevada, prevenção de úlcera e controle glicêmico. A gente vai falar de cada um individualmente para a gente ver o que é importante em cada item e qual a importância desse mnemônico, desse checklist. O primeiro item que a gente avalia é a alimentação. Então, primeiro, devo alimentar o meu paciente? Ele tem alguma contraindicação? É um paciente que vai fazer uma cirurgia? É um paciente que está muito grave, com uso de droga vasoativa e eu não vou alimentar? Se não tem nenhuma contraindicação, qual via eu vou iniciar essa alimentação? Será que o meu paciente vai aceitar via oral, via enteral, parenteral? Se for via oral, qual a consistência eu devo iniciar a minha alimentação? Vai ser uma dieta líquida? Vai ser uma dieta semilíquida, pastosa? É um paciente que não tem algumas unidades dentárias e por isso não vai conseguir ter uma alimentação branda? Ou é um paciente que tem uma sequela de AVC e tem uma disfagia para líquidos finos? Então, são sugestões do que você pode avaliar também quando você estiver avaliando se o seu paciente tem ou não uma alimentação adequada. Qual a vazão que você deve iniciar se o seu paciente tiver com a dieta enteral? Ele está aceitando bem a dieta? Ele está distendendo o abdômen? Está nauseando? Está vomitando? E vou saber se a aceitação está adequada e ele consegue atingir o valor energético calórico proposto para ele. O segundo item é a analgesia. Então, a primeira coisa que a gente pergunta é: meu paciente tem indicação? Ele está com dor? Se essa analgesia está adequada, algumas vezes vemos pacientes que não têm dor usando analgésico sistemático e outros pacientes com dor com analgesia inadequada. Então, nesse item, a gente vai avaliar se o nosso paciente está com dor. Como a gente avalia isso? Temos a escala de dor numérica, que é uma escala onde o paciente avalia de 0 a 10 qual é o grau de dor que ele está sentindo. A gente tem essas escalas comportamentais, como o CPOT e o BPS, que pode ser avaliado inclusive no paciente em ventilação mecânica, entubado, e a gente vai adequar a nossa analgesia para o nosso paciente. No item 3, sedação. A gente vai avaliar: meu paciente precisa de sedação? Se não precisa, não coloco. Se precisa, está usando a droga adequada? Vou ter que avaliar, dentre todas as drogas que eu tenho disponível na minha unidade, qual seria melhor para o meu paciente. E vou ter que avaliar qual a dose. Eu tenho que estabelecer a meta de um RAIS para o meu paciente, uma escala de sedação para definir e usar droga e a vazão suficiente para que meu paciente atinja essa meta. O item 4 é profilaxia de trombose venosa. Então eu tenho que pensar: o meu paciente tem indicação? Por exemplo, o paciente que passa mais de 50% do tempo dele acordado, deitado no leito. É um paciente que fez uma cirurgia de grande porte e precisa de profilaxia de TEV, mas ele pode ter alguma contraindicação, por exemplo, um sangramento ativo, uma plaqueta de 20 mil. Isso pode ser uma contraindicação ou uma profilaxia. Então, qual método devo usar? Vou usar uma meia de compressão, vou usar uma heparina não fracionada. Então, item 5
elevação da cabeceira. O meu paciente tem alguma contraindicação a estar com a cabeceira elevada, é um paciente que fez alguma neurocirurgia, ou é um paciente que está em posição pronada e eu não vou poder levantar a cabeceira. Essa cabeceira está na altura correta? O sexto item é prevenção de úlcera de estresse, uma úlcera gástrica. Então eu tenho que avaliar, meu paciente tem indicação, vou botar inibidor de bomba de próton para esse meu paciente. A gente vê muitos pacientes usando e na maioria das vezes eles não têm indicação. Então é um item muito importante essa prevenção de úlcera de estresse. No item 7, controle glicêmico. Então vou avaliar, meu paciente tem necessidade de controle glicêmico, qual a meta de glicemia que eu quero para esse paciente. Quando eu vou dosar? De 6 em 6 horas, 4 em 4, 12 em 12. E como eu vou corrigir? Vou corrigir com a insulina rápida ou insulina ultra rápida. Então, e esses são os 7 itens que a gente avalia. É um checklist. Ele não sugere no trabalho como você deve avaliar cada item desse. Ele sim indica que você diariamente deveria avaliar cada um desses itens minimamente uma vez ao dia no seu paciente. Mas, ao longo do tempo, a gente viu que veio tendo algumas atualizações. De várias atualizações, a que eu acho mais interessante foi a proposta por esse outro autor, que ele diz: o paciente crítico precisa de um abraço rápido 2 vezes ao dia, que é o que significa BID em inglês. Foi uma atualização do mnemônico também publicado na revista Critical Care Medicine em 2009, então 4 anos depois. E o que é que essa atualização propõe? Ela coloca mais 4 itens, tá? O S, o B, o I e o D, que significa, em português, teste de respiração espontânea, a função intestinal, catéter de demora e desescalonamento de antibiótico. No teste de respiração espontânea, a gente tem que ver se o nosso paciente tem alguma contraindicação. Eu tenho algum paciente entubado, tem alguma contraindicação para eu colocar ele em PSV? Se não tenho, devo fazer isso pelo menos 2 vezes ao dia. Função intestinal. Tenho que avaliar, está preservada? É um paciente que está tendo muita diarreia, é um paciente que está 5, 6 dias sem dejeções. Preciso fazer alguma medida para corrigir isso? Devo também avaliar pelo menos 2 vezes ao dia. Catéter de demora. O meu paciente tem algum dispositivo de longa permanência, um catéter venoso central, um catéter de diálise, uma catéter de pressão invasiva, uma sonda interal, uma sonda vesical. Então tenho que avaliar. O meu paciente ainda precisa desse dispositivo? Se não precisa, eu retiro. Descalonamento de antibiótico. Eu vou avaliar. O meu paciente precisa de antibiótico? Se ele não precisa, eu tiro da prescrição. Se ele precisa, eu vou manter por quanto tempo? É importante a gente definir o tempo do antibiótico. Às vezes tem aquele antibiótico que entrou na prescrição, que ficam eternamente, e a gente não tira, fica 7, 14, 20 dias, até que alguém perceba que o paciente está usando antibiótico por tempo demais. E se tem alguma cultura, a gente deve avaliar se nosso antibiótico está adequado para ou escalonar ou descalonar. Não necessariamente você vai só descalonar antibiótico. Esse item é o item que você vai avaliar se o seu antibiótico está adequado para o paciente. Tá? Então, com essa modificação, essa atualização, a gente tinha um checklist inicialmente com 7 itens e passou agora para 11 itens. Tem outros mnemônicos sugerindo acrescentar outros itens, mas esse é o que eu acredito ser mais adequado, é simples. Se você fizer todo dia, você vai garantir um cuidado para o seu paciente, um cuidado adequado. E você pode fazer isso tanto quando você for prescrever o seu paciente, você pode avaliar esses itens quando você for examinar o paciente.
você pode avaliar esses itens quando você for discutir com o diarista. Enfim, são itens simples que você consegue fazer de forma rápida e, se você fizer, o seu cuidado com o paciente vai estar muito adequado. Então, dúvidas? Se você quer que falem individualmente de algum desses itens, só sinalizar aqui, mande suas dúvidas que a gente vai responder, tá? Se quiser também a gente pode fazer um vídeo específico de algum item desse, é só sinalizar que a gente produz. Ok? Então, obrigado. Se esse é um assunto que é importante para você, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e divulgar para todo mundo que você acha que vai se interessar também. Esse é o mais importante. Conhecimento tem que ser divulgado.